Oi, gente, Natália Saavedra por aqui. Se você já me conhece, gratidão por voltar. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo aqui nesse canal. A gente transmite conhecimento que transforma. Esse é o meu quadro preferido desse canal, que é Conversas de Ressonante, né, gente? Estou na minha 14ª onda, indo para a 15ª onda. E o que aconteceu foi todas as minhas crenças, tudo aquilo que eu acreditava, simplesmente eu tive que pegar, amassar e botar no lixo. Mas no caso, como eu sou uma canceriana apegada com as minhas crenças, eu simplesmente botei do lado do lixo, né, para reconsiderar e repensar. Exatamente, gente. Nossa, eu encontrei um senhorzinho, um senhorzinho, né, um moço. Eu acho que ele é um moço, porque, gente, que alma expandida, que é o Van der Elan. Eu acho que é assim que se fala o nome dele. Enfim, eu vou deixar, né, nos comentários se a minha memória deixar, porque ultimamente, gente, a minha memória tá muito, né, bagunçada. Eu acho que se eu não postar antes desse vídeo, eu vou explicar pra vocês. Eu tô indo pro Brasil, e depois de 2 anos, e tá sendo bem emocionalmente desgastante, assim, enfim, porque enfim, pra resumir, a minha avó faleceu já faz 1 ano e alguma coisa, mas eu não estava no Brasil, então não vivenciei esse luto. Então, quando eu for pro Brasil agora, eu vou encarar a realidade de que ela realmente partiu, e isso tá sendo bem forte, assim, pra mim. São muitas coisas, e ainda junto que é o aniversário de partida da minha mãe também, que é algo que mexe ainda muito comigo. Enfim, então a minha memória ultimamente ela tem estado bem, assim, cheia, né? Assim, é como se o... Sabe quando o HD tá cheio, que começa a dar sinal pra você que você tem que jogar coisa no lixo? Então, é nesse ponto. E esse senhorzinho, esse moço, porque ele tem muito conhecimento, ele chega na minha vida nessa 14ª onda, quando eu peço nas minhas ondas, e nessas últimas ondas, nessa última onda, eu pedi, parênteses, porque sempre tem alguém que me pergunta, como é que faz pedido, como é que pede onda, não sei o que. Então tá, gente, a equipe do professor Hélio diz que somente eles podem dizer pra você como pedir, como fazer, etc. Então, entre em contato com eles, tá certo? Porque a maneira como eu faço pode não ser a maneira como a equipe vai dizer pra você fazer. Então, segue o que essa galera fala, porque o pessoal que tá fazendo onda há mais tempo faz de uma maneira diferente do que a galera que está fazendo agora, tá ok? Não vou entrar no mérito, não sou a criadora da ferramenta, eu sou utilizadora da ferramenta, muito satisfeita e muito contente, tá certo? Então, nessa 14ª onda, eu pedi para reforçar todas as outras ondas e vieram muitas informações. Eu que vivia pedindo para entender de vidas paralelas, realidades paralelas, eu não sei mais o que. Gente, eu tô explodindo a cabeça, sério. Teve um final de semana, quando eu comecei a entrar em contato com esse senhor, com esse moço, mais uma vez, que eu tive que dizer parar. Eu disse, para, eu vou parar de assistir vídeo dele, porque tá me bagunçando muito, tá me deixando muito desconfortável. Ele desconstrói ideias sobre Jesus, gente, desconstruir ideias sobre Jesus, sabe, assim, nesse nível, sabe. E eu acho que eu falei algumas vezes em alguns vídeos aqui, mas vou reforçar, eu já era discípula de Laura Botelho desde 2008, gente. Quem segue Laura Botelho desde 2008, né, deixa aí um coraçãozinho com arco-íris aí pra eu saber que a gente tá junto, tá? A Laura Botelho, ela foi a primeira pessoa que expandiu a minha mente, assim, nesse universo, que abriu a minha mente, que trouxe muitas informações que, quando você começa a entrar em contato com essas coisas, parece que você já sabia que você sabia, sabe? Mas você não sabia que você já sabia. Então, ela veio, ela falou muitas coisas que bagunçaram, assim, sacudiram. E aí chegou num momento assim que eu falei, tá, mas e se não for nada disso verdade? Eu cheguei no mesmo ponto que eu tô agora, tá? E se nada disso for verdade? Aí eu, tipo, meio que fui largando de mão, tá? Tipo, tá, entendi que tô na Matrix, entendi que tudo isso é uma ilusão, mas eu ainda tenho meus boletos pra pagar, então eu vou continuar na vida. E aí foi indo, toda a evolução até a gente chegar nesse momento em que eu sei, entendo, compreendo e sinto que tudo isso é uma ilusão e os boletos estão sendo pagos mesmo assim. E tá tudo certo entender que é uma ilusão mesmo tendo que pagar boleto, né? Porque você entende que o dinheiro é uma energia, que portanto, enfim, breve. E aí eu
entro no mesmo ponto que é o de duvidar de tudo, né? De duvidar da própria história que o professor Hélio conta, né? Sobre o Jesus Cristo, sobre as histórias que são contadas sobre... Ele fala, né? Nas palestras dele, ele fala no livro Mentes Informadas sobre os seres que nos criaram, que tem uma questão kármica conosco também, mas que eles são maiores do que a gente, etc. Ele fala essas coisas, assim. Mas esse moço, ele expandiu ainda mais, sabe? E me veio, assim, uma coisa... Eu fiquei uns dias, assim, digerindo, assim, tudo que tava vindo, assim, todas as coisas que estavam aparecendo. E aí eu entendi, assim, tipo, que é como se fosse uma visão ainda mais expandida do que aquilo que o professor Hélio fala, assim. O professor Hélio, ele tem uma percepção das coisas, assim, que eu acho super expandida e super esclarecida, principalmente sobre física quântica. E eu entendo que a percepção dele também da espiritualidade, ela é muito parecida com o espiritismo, assim, sabe? Eu acho super interessante. E eu acho interessante também a gente poder ir além disso, né? E eu entendo que aquilo que não existe na nossa mente não existe pra gente. Então, talvez não teria como se falar sobre isso se isso não existisse na mente do professor Hélio também, entendeu? Não sei, não conheço, não sei se ele conhece essas histórias sobre Javé, sobre Pandora, sobre Sofia e etc, né? Que são as histórias que o Jean conta e que me desestabilizaram profundamente e que me fizeram entender que isso é só uma outra camada da realidade. E que isso também é verdade, sabe? Tipo, da maneira como vem vindo o entendimento para mim de todas essas ondas, é a de que todas as verdades, elas coexistem, mesmo paradoxos. Esse é o paradoxo da realidade. Tudo é verdade. Tudo. A ideia de que Jesus vai voltar é verdade, assim como a ideia de que Jesus não vai voltar é verdade. Aquilo que você determinar é verdade para você. E você vai encontrar na sua realidade a materialização, a manifestação exatamente daquilo que você está buscando e daquilo que você está acreditando, que você está construindo dentro de você. E enxergar tudo isso que ele trouxe foi muito interessante, porque depois do momento assim que saiu desse choque, assim, né, dessa vontade de arrancar os cabelos, me veio um entendimento muito interessante, né? Ele tem uma percepção que algumas sociedades secretas possuem, que eu não posso falar muito sobre o assunto, por diversos motivos. Mas existem algumas sociedades que têm a percepção de que o caos é algo ruim e que a ordem é algo bom, que precisa se ter uma ordem, tá certo? E isso para mim sempre foi algo que me incomodou demais, assim, nessas sociedades secretas. E que quando eu comecei a escutar mais ele falando, eu falei, entendi, ele é iniciado dessas sociedades secretas aí também, ou pelo menos deve ter participado, ou deve ter conhecido, ou deve ser entendido. E por isso que a percepção dele é a de que o caos é algo muito ruim. Eu entendo, e aí eu me conecto com a percepção do professor Hélio, de que o caos é uma coisa boa, apesar de, né? Porque é do caos que o novo é criado, é do caos que as coisas novas são criadas. E essa é uma percepção de quem consegue entender e integrar mais o feminino, porque é o lado direito, né? Leis herméticas, né? O lado direito do cérebro, essa parte mais do feminino, porque quando você está falando disso, você está falando lá, né? No início era o verbo, ou seja, no início não existia a luz, só existia o escuro, ou seja, só existia o yin. E quando começa a existir a luz, existe o yang, mas isso é uma coisa para quem assistiu a série The Initiation, do Matias de Stefano. Quem assistiu ou quem leu Drunvalo Melquisedeque vai entender das coisas que eu estou falando aqui. Não espero que todo mundo entenda. Então, eu entendo e sinto e percebo que o caos ele é necessário, ele é preciso que ele exista para que a gente consiga estar sempre expandindo. Porque se você só tem a ordem é estabilidade, estabilidade é imobilidade. E a imobilidade ela não tem evolução às infinitas possibilidades.
É o fato de existirem as infinitas possibilidades. É que nós temos todas as possibilidades de que tudo seja verdade. Mesmo de que a possibilidade de que nada seja verdade. Por isso que eu adoro esse quadro do canal, enfim, essa parte do canal de poder ter conversas de ressonante, porque eu entendo que quem tá me escutando, quem tá fazendo ressonância, tá conseguindo compreender essas informações. É um pessoal que já tá mais... já andou um pouquinho, né? Então, eu agradeço muito, 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 muito por cada pessoa que tá aqui, cada pessoa que compartilha, cada pessoa que vem e a gente aprende junto, porque, gente, é uma contribuição que vocês trazem aqui. Vocês não podem imaginar o quanto é maravilhoso. Eu criei esse canal porque eu já tava cansada da minha síndrome de salvadora, que eu ficava tentando salvar as amigas, salvar os amigos, ficava tentando mudar o meu pai, né, que é o que sobrou, né, minha mãe já foi, meu pai ficava tentando salvar e tudo mais. E aí as pessoas não escutavam, as pessoas não queriam escutar o que eu tinha pra dizer, porque afinal de contas não tinha afinidade, essas pessoas não estavam no mesmo ponto da caminhada. E talvez nunca vão estar, e tá tudo certo, sabe? Tipo, cada pessoa tem um lugar específico no universo. E a gente tem que falar com quem... O que é a era de Aquário, gente? A era de Aquário, que é a era que a gente tá agora, e essa foi uma percepção que fica cada dia mais clara pra mim, é a da afinidade. Esquece essa história de eu tenho que estar perto da família, eu tenho que estar perto de não sei... Não, você tem que estar perto de almas afins. As pessoas que são afins, que têm interesses em comum, que têm ideias afins, pontos em comum, é que vão fazer as engrenagens girarem. E cada pessoa tem o seu lugar nesse tecido de espaço-tempo, entende? E a gente tem que parar, né? Soltar essa ideia de querer salvar as pessoas, assim. É fácil? Não é fácil. De vez em quando me vejo mandando pro meu pai, assim, não, quem no canal, uns links sobre saúde, né? Pra ver se ele dura mais tempo, porque essa é a minha vontade. É isso, né? É o lado humano que a gente tem, sabe? Acho que nessa 14ª onda, o fato de entender que eu sou um ser humano, que as outras pessoas são seres humanos, mesmo terapeuta, viu? Mesmo as pessoas mais incríveis do mundo, todas essas pessoas são humanas. Vão ter acertos e vão ter erros, vão ser imperfeitos. E aceitar a humanidade que existe na gente é algo que tá sendo um aprendizado, gente. Às vezes eu tenho conversas com o abençoado que me acompanha, que é muito interessante, porque eu percebo nele muitas coisas que eu tinha em mim, que era de ficar esperando que as pessoas sejam perfeitas o tempo todo. E às vezes eu tenho que dizer pra ele, olha, mas da mesma forma como tu precisa fazer tal coisa, que pra mim é ridículo, eu preciso fazer tal coisa que é o que pra mim é necessário, é importante. E aí lembro ele, sabe, de que ele está diante de um ser humano, não de uma pessoa perfeita. Aí ele se lembra disso. Aí a gente se lembra que nós dois somos imperfeitos e que a gente tá junto, porque, né, a gente tá caminhando na direção de um objetivo comum, que é ter um relacionamento feliz, né, estável. E essa parte é um desafio, gente. É um desafio. Tem momentos assim que a gente fica com aquele receio. Eu acho que esse é um receio extremamente comum quando a gente começa nesse caminho de expansão da consciência, que é o medo de ficar doido, né? A gente tem medo de ficar maluco, de perder a consciência, de perder a sanidade, de perder a noção entre o que é real e o que é irreal. O que é real, chuchu? De verdade, o que é real? E eu tava assistindo uma análise do filme 13º Andar, que o professor fala no caminho das palestras, e eu achei super interessante, porque ele comenta, né? Dá um spoiler, tá? Mas ele comenta que o filme, né? Quando as pessoas se dão conta da realidade, o fato de que é uma simulação, a vontade delas, muitas vezes, é de ter uma tristeza e de querer voltar, que nem o Cypher, né, que era aquele personagem do Matrix, de querer voltar à ideia de antes, de saber que a Matrix era uma ilusão. As pessoas, quando elas descobrem que o mundo é uma ilusão e que tudo isso é uma ilusão, o que as pessoas querem? Elas querem voltar para a ideia de deixa eu desver tudo que eu vi.
Deixa eu desaprender tudo que eu aprendi. Que é exatamente o que eu fiz, né? Quando tava comentando com vocês, né? Quando tava lá, expandi tudo com a Laura, botei ele aí, não. Pera aí, bota no stand-by. Aí agora expandi. Aí chega lá com o Jean e aí... Não, pera, eu vou ter que repensar todas as minhas crenças, repensar tudo que eu sei. Gente, dói, né? Você ter que enxergar que a realidade que você achava que era a realidade, na verdade, era só mais uma ilusão. Mesmo a consciência de que você vive numa ilusão, ainda assim era uma ilusão dentro da ilusão. Olha como são camadas a coisa toda, né? E o que você faz com isso, né? Porque no final das contas, o que a maioria das pessoas quer é como traz isso para a prática, né? E você traz isso para a prática quando você começa a integrar isso em cada célula do seu ser, né? Quando você começa a limpar as suas emoções, você começa a limpar o próprio medo da loucura, o medo de perder a noção do que é real e o que não é. Porque você começa a perceber os pequenos sinais de que você está manifestando tudo aquilo que você coloca na lista pro professor doido lá que faz a tal da onda que você tenta explicar para as pessoas e ninguém entende. E você começa a perceber que tudo isso se realiza, tudo isso se manifesta. Essa é a parte interessante da vida, sabe? Quando você começa a integrar isso dentro de você. Eu esses dias, né, testando, né, eu tava justamente pensando assim, poxa, mas a minha realidade atualmente, muitas pessoas concordam comigo, né? Muitas pessoas pensam igual a eu. Acho que seria legal encontrar pessoas que pensam completamente, que discordam totalmente daquilo que eu acredito para eu conseguir expandir. E foi muito interessante porque imediatamente aparece para mim uns tweets no Threads lá. Eu não tô no Threads, mas de vez em quando aparece no meu Instagram e aí às vezes quando o assunto me interessa eu vou lá, vou ler, né? E eu achei super interessante, super engraçado, que era um psicólogo, ele tava falando super mal da PNL, assim, os psicólogos detestam a PNL, né? Por quê? Porque a PNL resolve rápido coisas que às vezes você leva 10 anos de terapia, né? Por isso que às vezes as pessoas, elas vêm pra PNL, elas acham que elas vão ficar conversando comigo, e tipo, não, chuchu, não. Você quer terapia, você quer ficar conversando, você vai num psicólogo. Comigo, a gente vai ir na causa raiz do seu problema e a gente vai limpar, e a gente vai ir e a gente vai passar para outra coisa, né? É tudo muito rápido com a PNL, porque é uma programação. E esse psicólogo, ele tava, assim, né, zoando, assim, né, porque ele tava lendo uns livros dos criadores da PNL e ele tava falando, assim, super mal, assim. E eu achei engraçado, porque o que ele falou, assim, né, falando mal, entre aspas, eu li assim e eu não conseguia enxergar a maldade, sabe? Assim, naquilo que ele tava falando. Não conseguia enxergar o que parecia tão engraçado ou ridículo naquilo que ele tava falando, né? E aí eu olhei assim e disse, nossa, que interessante uma pessoa achar que você cria a sua própria realidade, que você consegue ir pra frente e pra trás no tempo através da sua mente subconsciente, que isso é ridículo, né? Desacreditando, né, totalmente o trabalho da PNL, mas também aí você tem que pegar pesquisadoras como, por exemplo, a Dolores Cannon, que passou desde os anos 1970 e alguma coisa até 2012, atendendo pessoas em países diferentes, em estados de hipnose profunda, que estavam contando para ela histórias que quando ela ia de um país para o outro, com pessoas que não se conheciam, que eram pacientes dela, e as pessoas continuavam contando a mesma história para ela, em hipnose profunda, aquele tipo de hipnose que você não se lembra, que não é nem a PNL. Ou seja, desacreditando total e completamente que você pode ter acesso a coisas que acontecem lá atrás no tempo e que isso pode transformar você, que isso pode mudar o seu corpo, enfim. Fora vários relatos, né? E eu achei super interessante porque me fez perceber que para algumas pessoas o fato de você enxergar, né, como a gente estava falando antes, né, sobre a ilusão e tudo mais, o fato de você enxergar que a sua limitação, e aí eu achei curioso porque ele trouxe um relato do Bandler, que é do livro do Bandler, sobre a cura da miopia, ele ridicularizando isso, né, você vai na causa origem, você limpa isso e tal, e aí você volta a enxergar.
E ele ridicularizando isso. E aí quando você vai olhar a foto da pessoa, a pessoa usa óculos. É óbvio que vai ridicularizar, né, gente? A pessoa que usa óculos tem uma visão fechadinha sobre a vida, né? Então, eu achei curioso, até porque, né, também o fato de a pessoa ridicularizar faz com que a pessoa também fique na zona de conforto, porque afinal de contas, se eu tenho problema e se eu ridicularizo quem se cura do problema ou quem foi atrás de outras alternativas para se curar do problema, eu tenho toda a justificativa do mundo para continuar vivendo no problema, né? Eu tô ali, tô no meu ofurô de cocôzinho, já foi normalizado que se viva nesse ofurô de cocô, todo mundo tem o seu, então eu vou continuar aqui nesse ofurô de cocô, porque esse ofurô de cocô ele é institucionalizado. E foi muito interessante, sabe? Foi muito interessante esse choque de realidade, de ver que existem pessoas que preferem acreditar. Pra mim não faz sentido, tá? Eu tô falando pra vocês, mas pra mim é sem sentido algum isso que eu vou falar pra vocês. Existem pessoas que preferem acreditar que você cria a sua realidade, que você transforma a sua realidade, que você modificar o seu subconsciente, modifica aquilo que acontece na sua realidade, que é preferível acreditar que isso é ridículo do que acreditar e ir atrás, e experimentar e vivenciar e ver que isso é real. E daqui a pouco tem que mudar todo o paradigma. Tem pessoas que preferem continuar nesse lugar. E aí eu entendi, assim, tipo, muitas pessoas que daqui a pouco descredibilizam o trabalho do professor L, descredibilizam tudo que ele faz. Por quê? Porque essas pessoas preferem isso, né? Preferem essa realidade em que você é vítima daqui a pouco da genética e por isso você precisa usar óculos, você é vítima do não sei o que e por isso você precisa fazer tal coisa. Cara, assim, tipo, me abriu os olhos pro, sabe, assim, me fez sair da bolha, sabe, assim, da bolha, porque na minha bolha todo mundo, pra mim era óbvio que qualquer pessoa que visse, descobrisse, entrasse em contato com uma realidade que pode ser muito melhor, muito mais gostosa, que te dá muito mais, que bota as raízes da tua vida na tua mão. Eu achei que todo mundo que experimentasse isso ou que entrasse em contato com isso iria querer. E eu tô aprendendo que não. E foi uma experiência muito boa, sabe? Assim, tipo, uma quebra de paradigma muito legal que aconteceu nessa 14ª onda e que tô tendo que lidar com isso, sabe? Tô tendo que lidar com o fato de que algumas pessoas não querem sair do ofurô de cocô, gente. Eu acho isso tão fantástico. É tão incrível. Porque, claro, também tem ofurô de cocô que eu tô. Que talvez eu não quero sair, entendeu? Você tá vendo ali, ó. Se você continuar em tal situação que vai dar ruim, mas você continua porque tá gostoso, entendeu? Que sou eu pra julgar, né, gente? Essa 14ª onda tá sendo incrível. E olha, deixa aqui pra vocês a ideia, deixa pra vocês dizerem aí nos comentários o que vocês acham, vocês me mandarem mensagem, enfim. Pra 15ª onda, e eu vou receber minha 15ª onda provavelmente lá por volta do Natal, viu? Porque curiosamente vai ser entre 24 e 25 que eu vou lá, né? Enfim, eu faço pedido, normalmente chega, né, mais ou menos nas datas, enfim. O que vocês preferem? Vocês preferem fazer aí uma live, que a gente faz uma live, que a gente faz alguma coisa? Eu quero compartilhar com vocês a minha 15ª onda aí. Vocês querem que a gente faça aí alguma coisa, aceito sugestões, ideias pra comemorar esse momento aí com vocês, se vocês quiserem, né? Claro, né? Fica o convite. Deixem sugestões, ideias, enfim, ou até perguntas que vocês tenham aí, enfim. Estamos aí, né, pra isso. Ai, que dia, gente. Que momento. Bom, se você chegou até o final desse vídeo, deixa aí um coraçãozinho, deixa a sua sugestão aí pra nossa comemoração. Quero muito comemorar com vocês a minha 15ª onda. Deixa aí sugestões. Também deixa aí nos comentários se esse vídeo serviu de alguma forma pra você. Eu adoro as conversas de ressonante, justamente porque a gente pode trocar de uma maneira mais leve, mais solta, assim, né, sobre as coisas que a gente vivencia, sem ir pro CAPS.
E é isso, gente. Gratidão por ter você aqui comigo. Sério, é maravilhoso poder ter gente que é ressonante aí pra gente trocar. Deixa um beijo grande, um ótimo dia pra você e até a próxima.